Você sente que precisa da aprovação de outras pessoas para se sentir bem, se sentir feliz? Você se sente refém da opinião dos outros? Aquilo que os outros pensam de você é algo que é muito importante para a sua vida? Lia se sentia desprezada por seu marido Jacó e nós vamos aprender sobre ela nessa manhã. Jacó, de acordo com a orientação do seu pai Isaque, ele foi embora, fugindo de Esaú também, que tinha ficado muito furioso com tudo aquilo que ele tinha feito, de ter roubado a bênção dele. E Isaque pediu para que Jacó fosse procurar uma esposa para ele dentre os parentes da sua mãe Rebeca. E assim Jacó, obedecendo seu pai, foi para a terra dos parentes de Rebeca para que pudesse achar ali uma esposa dentre os filhos de dentre as filhas de Labão, que era irmão da Rebeca, E chegando lá nas terras de Labão, nas tendas de Labão, Jacó encontra com as filhas de Labão. Primeiramente ele encontra com Raquel e Jacó se apaixona por Raquel, porque a Bíblia diz que Raquel era muito formosa, muito bonita, de porte também. E Jacó ficou um tempo morando com Labão e Labão disse: olha, não é justo que você fique aqui trabalhando para mim de graça, Quero que você me diga qual que é o salário, o que você quer ganhar para trabalhar aqui para mim, você tem me ajudado bastante. E ele falou assim: olha, eu vou trabalhar 7 anos para você a troco da sua filha Raquel, eu quero me casar com ela. E assim Jacó trabalhou durante todo esse tempo, e a Bíblia fala porque ele amava tanto Raquel, ele trabalhou todo esse tempo como se fosse dias que tivessem passado e não anos. E quando chegou a época de Jacó se casar com Raquel, ele falou assim: olha, me dá então, já trabalhei todo o tempo que eu precisava por Raquel, por favor me dê sua filha para que a gente possa se casar. O que Labão fez? Lá, na hora de entregar a filha dele, ele entregou a sua outra filha, Lia. Lia era mais velha do que Raquel e naquele tempo não se costumava dar a casar, dar em casamento. A filha mais nova, se a mais velha não tinha ainda se casado. Da mesma forma que Jacó passou os outros para trás, Labão passou Jacó para trás também. Quando Jacó acordou da noite de núpcias, ele viu que era Lia e falou assim: nossa, o que é isso que você me fez? Foi lá, reclamou com Labão e Labão falou assim: não, o costume nosso é sempre a gente dar primeiro a filha mais velha, Lia não tinha se casado, eu posso te dar Raquel depois, não tem problema, mas você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos. E assim, depois que completou 1 semana de casamento, Labão deu Raquel, E Raquel foi a segunda esposa de Jacó. Lia, a Bíblia fala que ela não era feia, mas diz que os olhos dela eram sem brilho, então ela não tinha aquela mesma energia, aquele mesmo brilho, de olhar que Raquel tinha. E Raquel e Jacó também amava mais a Raquel e não amava tanto assim Lia. E o que aconteceu? Apesar de Lia ser a primeira esposa, nessa época a primeira esposa era mais importante. Quando, por exemplo, às vezes a mulher ela não tinha condições de dar filhos para o homem, ele podia se casar novamente, com outra mulher depois da lei de Moisés, para que aquela segunda esposa lhe desse filhos e lhe desse descendentes. A descendência desse homem não morreria, Mas a segunda esposa, ela era considerada até mesmo um pouco inferior no sentido, quando comparada com a primeira esposa, que era a mais importante. Mas Lia não era tratada dessa forma como Jacó. Como Jacó gostava mais de Raquel, Jacó tratava Raquel como se fosse a primeira esposa. Assim então Lia era desprezada, se sentia desprezada pelo seu marido e realmente ela era desprezada por Jacó. A Bíblia mesmo fala disso, E por causa disso, lá em Gênesis 29, explica, coloca a história de Lia e diz que o Senhor, por ver que Lia estava desprezada, era desprezada por Jacó, fez com que ela fosse fértil e Raquel estéril, Então Lia ela podia ter filhos e ela começou a ter filhos de Jacó e Raquel não tinha filhos. Só que no momento que Lia, ela, tinha filhos, os nomes, que ela colocava nos filhos dela mostrava a intenção que estava dentro do coração dela, ou seja,
O fato dela querer ter filhos era para tentar ter o amor de Jacó, ter a atenção, ter a afeição de Jacó por ela como primeira esposa, né? Para que ela também pudesse ter o amor do marido dela. Então ela teve o primeiro filho, que foi Rúben, e o nome do filho, né, lá em Gênesis 29:32, né, diz assim: concebeu, pois Lia, e deu à luz a um filho, a quem chamou de Rúben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, viu o meu desprezo, por isso agora me amará o meu marido. Então ela teve esse filho para suprir uma necessidade de aprovação que ela tinha a respeito de Jacó, né? E Jacó não mudou a sua atitude para com ela. Aí ela teve o segundo filho, que está lá em Gênesis 29:33. Concebeu outra vez e deu à luz a um filho e disse: soube o Senhor que eu era preterida, que eu era desprezada, e me deu mais este, e pôs o nome dele de Simeão. Segunda vez, ela usou do filho para tentar o quê? Ter a atenção do seu marido, e também ela não conseguiu. No terceiro filho, lá em Gênesis 29:34, diz: outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora, dessa vez, se unirá a mim meu marido, porque lhe dei 3 filhos, por isso chamou ele de Levi. Então a gente vê, né, que o esforço que Lia tinha para tentar ter o amor, para tentar ter a aprovação de Jacó, e ela não conseguia. Imagina o quanto ela se sentia desprezada e o quanto ela se sentia triste, porque ela estava buscando a aprovação dela na pessoa errada, não em Deus, mas no seu marido. Ela não colocava toda essa situação dela de desprezo diante de Deus. Ela não falava com Deus a respeito disso, né? E pelo contrário, ela só via essa situação e ela só se amargurava, só ficava triste. Com certeza ela reclamava bastante, ela murmurava bastante, né? Mas tudo isso que ela fez não adiantou para que ela ganhasse a atenção do marido dela, né? E aí quando ela teve o quarto filho, né, lá em Gênesis 29:35 diz que de novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei ao Senhor. E por isso chamou esse filho, né, de Judá. E ela parou de dar à luz. Olha que interessante, né? A partir do momento que ela viu que aquelas atitudes que ela estava tendo, né, que o sentimento do seu coração em ter filhos era para tentar chamar a atenção de Jacó, né? A partir do momento que ela cai em si, ela falou assim: não, a minha vida não pode ser, eu não posso viver minha vida em função de agradar outras pessoas, ou eu não posso buscar nessas pessoas afirmação. Eu tenho primeiro que ser grata com a vida que eu tenho. Olha as coisas boas que eu tenho. Eu tenho um marido, eu tenho filhos, eu tenho um local para morar. Eu preciso louvar ao Senhor por eu ser fértil. Por exemplo, a minha irmã Esther, ela não consegue ter filhos. E isso é uma glória para a mulher, né? Naquela época, ter filhos. E aí, a partir do momento que cai essa ficha, né, de Lia, ela entende que ela precisa desta vez não buscar a aprovação de Jacó, mas louvar ao Senhor, né? E ela coloca o nome do filho dela de Judá. Judá significa louvor, né? Olha para você ver, o que acontece com ela? Ela para de dar à luz, ou seja, ela não precisa mais dessa desculpa, né? Dessa muleta de ter filhos para tentar chamar a atenção de Jacó, porque ela encontrou em Deus o descanso dela. Ela encontrou em Deus a gratidão da vida dela. Ela encontrou em Deus quem que realmente deveria aprovar ela, quem realmente é a pessoa principal que sempre está ali dando atenção para ela, que é Deus. Olha para você ver que lindo isso. E ela não precisou mais ter filhos para que ela pudesse tentar agradar o seu marido. Depois de algum tempo, Lia, ela mais para frente, ela teve mais filhos. Ela ficou um tempo sem ter filhos, né? E eu acho que esse período foi um período que ela desenvolveu essa questão da gratidão, que ela deve ter desenvolvido essa autoestima dela, né? Deve ter trabalhado essa questão da necessidade de aprovação, da necessidade que ela tinha de ser amada, de ser aceita e de receber afeto do seu marido Jacó, né? E o interessante disso também é que quando a gente tem um coração grato, como a gente aprendeu aqui com Lia, né? A partir do momento que ela começou a louvar a Deus, né? A ser grata a Deus,
e ela teve Judá, né? De Judá, que é uma das tribos de Israel, só para a gente entender, né? Para quem não sabe da história, né? Lia teve filhos, Raquel depois o Senhor a abençoou, a gente vai falar de Raquel depois também, e ela também teve filhos. E também as servas, né, de Lia e de Raquel também tiveram filhos de Jacó. Ao todo, Jacó, juntando esses filhos, essas 4 mulheres, né, Jacó teve 12 filhos, que deu origem, né, às 12 tribos de Israel. E a tribo de Judá, que é esse filho aqui que a gente falou, né, de Lia, é a tribo que originou todos os reis. Olha para você ver, que lindo isso, né? A tribo que teve origem aos reis e também a tribo que gerou Jesus. Olha que importante. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã é que você pare de olhar para a sua condição. Pare de olhar para aquilo que tem acontecido na sua vida. Pare de viver por condição. Você pode estar sendo desprezada? Pode. Você pode estar sofrendo alguma coisa? Pode. Mas não são essas situações que definem você. Não são essas situações que devem gerir a sua vida, tá? Não viva de condição, viva de decisão. Lia decidiu, eu não vou mais buscar ter filhos para agradar meu marido. E aí quando ela teve o 4º filho, o que ela diz? A minha decisão é louvar ao Senhor, a minha decisão é olhar para Deus, é fixar os meus olhos no Senhor, fixar os meus olhos em Deus. A partir do momento que Lia fez isso, ela gerou uma bênção. Dela veio uma tribo do qual descendeu os reis, rei Davi, Salomão. Olha para você ver, pessoas grandes, homens grandes. E além de tudo isso, dessa tribo de Judá foi que saiu Jesus. Olha só, que bênção que a gente pode conseguir, que bênção que a gente pode ter na vida quando a gente para de olhar para a nossa condição, nós decidimos ser gratas, nós decidimos sair desse vitimismo, sair dessa condição de mimimi, sabe? Às vezes de reclamar, de se comparar com outras pessoas, de brigar com outras pessoas. Se a gente lê, né, o capítulo 29 e 30 de Gênesis, a gente vê a disputa que era entre Lia e Raquel para tentar ter a atenção de Jacó. Uma tinha filha, a outra não tinha. E sabe, às vezes a gente fica vivendo de condição, competindo com pessoas para buscar a aprovação de pessoas que não são as mais importantes para as nossas vidas. Aquilo que é mais importante é Deus, aquilo que Deus pensa ao seu respeito é que é importante. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para você nessa manhã. Não busque a aprovação de pessoas, não busque a afirmação de pessoas, mas pelo contrário, pare de olhar para a sua condição e olhe para Deus, olhe para o Senhor. Quando você faz isso, os frutos que você vai colher são grandes, assim como Lia colheu, né, uma descendência de realeza, né, gerou os reis, né, e também gerou o Rei dos Reis, que foi Jesus. Então pare de olhar para a sua condição e busque, né, a aprovação, busque a afirmação de Deus e considere aquilo verdadeiro, somente aquilo que diz, o que Deus diz a seu respeito. Isso é o mais importante. Aprenda com Lia. Não importa se você é desprezado ou deixado de lado pelas pessoas, mas Deus, ele nunca te despreza, ele nunca te deixa. Ele está sempre com você e a opinião dele é a mais importante para a sua vida. Que Deus abençoe o seu dia, que ele seja cheio da presença de Deus. Um abraço.